E não há vice-líder que resista. De novo, trocada a segunda posição na tabela, porque o Grêmio cai posição, o Flamengo é o novo vice-líder, 10 pontos atrás deste Botafogo. Tem algumas características importantes, né, Rodrigo? Vou te dar uma boa noite também, pegando esse gancho do Breiler, porque é um time frio, é um time que entende cada momento do jogo, não faz necessariamente um primeiro tempo primoroso, mas se reencontra na partida para conseguir a vitória fora de casa. Boa noite para você. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esporte. Eu diria que o Botafogo é forte fisicamente e mentalmente. O que me impressiona muito nesse time do Botafogo é a imposição física, em muitos momentos, e a capacidade de resistência, a resiliência que ele tem. Em muitas partidas ele sofreu, e hoje está na moda dizer, né, que o time tem que saber sofrer. O jogo contra o Cuiabá, por exemplo, né, o Botafogo foi muito apertado, teve dificuldades, e é um time que em nenhum momento, e pode acontecer o que for, saída de treinador, como foi o caso do Castro, lesão do Rafael, e a gente viu ali a união no vestiário em torno da perda de um titular, vem o de Plácido, que tinha ido mal no jogo contra o Palmeiras, cometendo um pênalti infantil. Então, mesmo em situações adversas, não é à toa que conseguiu vitórias fora de casa contra os principais concorrentes ao título. E já era uma característica do Botafogo do ano passado, que era um visitante muito indigesto. O problema era que em casa, no Newton Santos, o time não correspondia. Quando tinha que propor o jogo, criar alguma coisa, né, tirar alguma coisa da cartola, não conseguia. E esse Botafogo está muito forte como mandante. Né? Então, é claro, com um time que abre 10 pontos, ele vai dominar praticamente todas as estatísticas. Ele só não tem praticamente o melhor ataque. No resto, o professor já destacou a melhor defesa, né? O Breno destacou a questão de mandante, de visitante. E não dá mais para brincar de fogo de palha, não tem elenco, né? O Segovinha, que eu sei que você gosta muito, né? Pelo menos da música. Segurando desde que começou a linha de passe, que aqui não é lugar, entendeu? Então, Marçal entra, por exemplo, né? No lugar do... São jogadores que estão entrando e estão correspondendo. No ataque você tem opções muito boas, né? São jogadores que não tremem, não afinam. Então, é realmente um time cascudo, com personalidade. Eu acho que um time que tem essas características, essas virtudes, dificilmente vai desandar. Que nesse momento eu acho que era o que poderia ameaçar o Botafogo. A gente lembra de outros times que abriram uma vantagem muito grande, é o caso do Corinthians do Carille, e depois no segundo turno sofreu muito, quase não consegue administrar essa vantagem. Só que esse time do Botafogo está muito forte. Eu não sei se vai ter alguma preferência depois, deixar um pouquinho de lado a Sul-Americana, onde ele também tem chance. Mas a perspectiva de o Botafogo ser campeão do primeiro turno é enorme agora. Questão matemática, mas ele deve ser o campeão do primeiro turno. E se ele mantiver essa distância, ele vai desanimando os concorrentes. O Atlético Mineiro, que era um dos candidatos, já fica muito para trás, olha, esquece. Mas tem um negócio que desanima muitos concorrentes, que é a dificuldade de fazer gol no Botafogo. Hoje, o Grêmio com Luiz Soares na frente, com oportunidade, mas tinha Adrielson e Cuesta, essa dupla de zaga disparada, melhor do campeonato, zagueiros muito firmes, com posicionamento, com experiência e complementada pelo Lucas Perry, que faz um campeonato primoroso, fez defesas espetaculares hoje, é um goleiro que tem passado segurança. Então essa sustentação defensiva do Botafogo, que ainda tem Marlon Freitas, Tietê, o próprio Eduardo, que ajuda bastante na recomposição, o Tiquinho Soares, que hoje não fez um bom jogo, mas se matou pelo time coletivamente, marcando, fazendo falta, parando o jogo quando necessário. Então esse comprometimento defensivo do Botafogo é uma cara dessa equipe, uma parte do legado deixado pelo Luiz Castro, que tem feito muita diferença no campeonato. Não é à toa que o Botafogo tem a melhor defesa. Mauro Naves, presidente, entra no papo. Vamos nessa falar deste Botafogo, que está a 4 rodadas de ser o campeão do primeiro turno, mas mais do que isso, de abrir uma vantagem talvez sem precedentes na história dos pontos corridos, presidente. Sem dúvida alguma. Boa noite, Dani, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esportes. Estava lendo aqui que o Bitelo saiu de campo dizendo: nós dominamos a partida, mas futebol é isso, é decidido num detalhe. Eu espero que o Renato não vá para a entrevista com esse discurso, porque não foi muito isso que aconteceu, não. Realmente, no primeiro tempo, o Grêmio poderia até ter feito um gol e tal, ter saído de campo vencendo o primeiro tempo e tal. Mas depois, no segundo tempo, não foi isso que a gente viu. Aumentou
sensivelmente o número de finalizações do Botafogo, passou a definir mais, inclusive, do que o próprio Grêmio. Placar muito justo. E essa vantagem é muito difícil ser tirada, gente. Não é assim de uma hora para outra, não. Ele vai acumulando o direito de escorregar, que a gente acha, todo mundo oscila, tal, vai chegar uma hora, o Botafogo pode oscilar, sim. Agora ele tem que oscilar 2, 3 vezes e os outros atrás não oscilarem mais, para ver se encostam, para fazer ali, para dar um susto e tal. Então é significativo, sim. Só 14 rodadas? Não, já 14 rodadas para ter essa vantagem. Então, só 14 conseguiu toda essa vantagem. Tiquinho teve essa oportunidade aí, mas assim, tudo bem, estava impedido, assim, aquela coisa meio centímetros e tal, mas não foi o VAR que decidiu esse jogo aí. Que a gente, toda rodada, tem problema de arbitragem, tem que falar sobre isso. Tivemos jogos ontem que isso aí entrou e virou assunto. Hoje tivemos também na Vila um pênalti muito duvidoso para o Santos. Enfim, é muito chato falar da arbitragem. Não foi o caso para esse jogo. E são jogos emocionantes, né? A gente fala isso durante a semana toda, quando olha a rodada. Eu falava assim, quem é o favorito aqui? Como é que a gente aponta um favorito? Esse jogo aí tem favorito? Não tem, é difícil. Muito difícil. Isso é bom demais para o campeonato como um todo. Tivemos hoje uma vitória também do Fernando Diniz, 2-0 contra o Internacional, porque a vitória é para ele. Ele precisava dessa vitória, mais que o Fluminense, por tudo que ele passou. Enfim, vamos passar por esses jogos. São Paulo que empatou, acho que até ganhou um ponto com o time reserva, preocupado em Copa do Brasil. Mas vamos fechando a noite com esse jogo aí. Parabéns ao Botafogo, é só o que os outros podem dizer. Parabéns. E se o Bruno Lage demorar muito para desembarcar, eu acho que daqui a pouco podem mudar de ideia e deixar o Caçapa aí para não correr o risco. Fala, tá dando certo, para que vai mexer, né? O Caçapa é o Fernando Diniz do Bruno Lage. Exatamente. Só lembrando uma coisa, talvez antecipando o que o Mauro falou, o futebol é assim mesmo, tivemos chance. Vamos lembrar, e eu comentava isso com o Bubu na hora que a gente estava se trocando, pelo todo da partida, claro que deu muito mais Grêmio, o Grêmio teve mais iniciativa, mas no momento em que o Botafogo faz 1-0, era bola de pé para pé, hein, gente? O Botafogo já estava trocando bola de pé para pé, da metade do segundo tempo para frente. Houve um comovente duelo de Luis Soares, não só contra o Botafogo, não só contra o goleiro Perry, contra toda a defesa do Botafogo, né? Sim. Ele tenta encobrir o Adrielson, consegue, a bola bate na trave, é comovente o esforço físico desse rapaz. Sim. E eu acho que a torcida do Grêmio reconheceu isso, porque me pareceu incentivar o time até o fim, até o apito final, inclusive depois do apito final, reconhecendo que houve muito trabalho aplicado por parte do Botafogo. É um momento muito merecido do Botafogo. Sim. Há muito trabalho ali, né? Quem diria que vai um pouco dentro do que o Blade estava dizendo, professor, que eu acho o seguinte, você não achar que estava bom o empate. Não, eu estou aqui fora de casa, um pontinho, tá bom para mim. Ele foi para cima, por isso os números se inverteram. No primeiro tempo foi 57% de posse de bola para o Grêmio e 43% do Botafogo, número exatamente invertido no segundo tempo. O Botafogo é que teve 57% e também teve mais finalizações, ou seja, não estava feliz só com aquele 1-0, partiu para tentar buscar um resultado melhor, até porque sabe que quando for jogar na casa dele, não perdeu em casa, né? Botafogo, acho não, que foram dois jogos. Perdeu as duas fora para Goiás e Atlético Paranaense. 7 vitórias em casa. Eu já tinha então, você imagina. Eu tinha um discurso pronto dizendo que tinha sido 0-0 para o Botafogo. Quando estava 0-0, já seria 0-0 para o Botafogo. Mas esse time não se conforma com empate. Tanto Palmeiras que e Flamengo ontem foi 1-1 para o Botafogo. Foi 1-1 duplamente para o Botafogo. Tirou 2 pontos do Palmeiras e 2 do Flamengo. Com essa vitória de hoje foi 1-1 para o Botafogo. Tinha perdido os últimos 5 confrontos contra o Grêmio. Não ganhava do Grêmio desde 2018. Se você pegar Nossa, só... é significativo, né? Vamos esquecer o que vai acontecer pela frente. Sim, sim. E tudo indica, por exemplo, tem agora o Bragantino em casa, o Santos fora, sem torcida, nesse esquema que está o Santos. Tem o Cruzeiro fora, duelo de SAFs, e o último jogo do primeiro turno é contra o Inter em casa. Chance enorme de fazer uma pontuação expressiva. Mas esse time do Botafogo já está quebrando recordes. Tem um Coritiba aí no meio do caminho. O Internacional, eu acho que já é o primeiro jogo do retorno, Bubu. O primeiro jogo do retorno é contra o São Paulo. São Paulo, a estreia foi contra então o eu esqueci. Não, eu que pulei um jogo, está certo. É Bragantino, Santos, Coritiba, Cruzeiro e aí Internacional.
É, uma sequência em que ele pode pontuar. Bragantino talvez seja aí, pelo menos pelo futebol, não mostrou muito hoje contra o São Paulo, um adversário um pouco mais complicado. Mas as grandes provas de fogo para o Botafogo já foram cumpridas, né? O Botafogo recebe o Bragantino? Recebe. O Bragantino só ganhou uma fora de casa, do Corinthians. Ele está bem colocado porque ele faz tudo na casa dele. Na casa dele ele só perdeu do Cruzeiro. Sim. Né? Mas é uma perspectiva boa para o Botafogo. Porque a gente tem falado da superação do Botafogo. Gente, o Botafogo superou várias coisas. Quando o time era 100% e perdeu a primeira para o Goiás, a turma do contra falou assim, agora o fio vira. Eu, por exemplo, fazia essa cobrança desde o começo do campeonato. Eu queria ver uma coisa que o Breler tocou aqui. Era um time que, quando tinha que propor jogo do ano passado, não conseguia nas partidas no Engenhão. Ganhou partidas dificílimas no Engenhão. Ganhou do Fortaleza, que é outro time desse campeonato, no aspecto coletivo. Então, eu acho que o Botafogo, até agora, não tem mais nada a provar, nada para ninguém. Os grandes desafios foram todos cumpridos. É curioso porque nessa lista de descrenças, né, eu confesso que eu fiquei com dúvida também do que seria agora nessa era pós-Luiz Castro, porque ele fez um trabalho construído com tempo muito sólido que acabou modificando a crença dele de futebol para dar a cara que esse Botafogo precisava. Hoje, dentro desse jogo com o Grêmio, a gente consegue perceber um Botafogo ainda com as características dele, o que é totalmente natural, mas com essa capacidade de se modificar durante o próprio jogo, assim, mais do que a sequência e os adversários, o que o Botafogo é capaz de reinventar dentro de si, eu acho que é o ponto forte dele hoje. Não, se a gente faz um recorte das últimas 5 vitórias do Botafogo, essa sequência invicta e 100%, são jogos com cenários diferentes em que o time se adapta muito bem. Exato. Contra o Fortaleza, foi um jogo em que o Botafogo amassou, uma equipe muito bem treinada pelo Vojvoda do outro lado, mas o Botafogo teve mais posse de bola, foi mais envolvente, mereceu plenamente a vitória. Contra o Cuiabá, não jogou bem, mas cravou os 3 pontos, soube também, no caso, como o Bubu citou no começo, o saber sofrer, teve essa casca, essa experiência. Contra o Palmeiras, um jogo difícil, mas com muita maturidade, tem pênalti a favor do Palmeiras, ainda assim é um Botafogo que vai lá e consegue vencer o Palmeiras no Allianz. E, de certa forma, contra o Vasco, foi um time que também você tem uma obrigação maior, o Vasco na situação que estava, mesmo sendo um clássico, primeiro jogo sem o Luiz Castro, e ainda assim a gente viu o Botafogo mantendo o alto padrão, mantendo a rotação, sabendo em determinados momentos dosar. Então não é um Botafogo que é 100% intenso o tempo inteiro, mas quando não é, tenta dosar. E aí tem jogadores como o Eduardo, como o Tietê, que seguram bem a bola. O Marlon Freitas se encaixa nesse contexto. Quando não tem o Marlon, o Danilo geralmente entra no segundo tempo e consegue, de certa forma, cadenciar o jogo. Então é um Botafogo que tem esse controle e hoje contra o Grêmio ficou visível mais uma vez a capacidade do Botafogo de fazer leitura e se adaptar ao que o jogo pede. No primeiro tempo, um Grêmio muito bem, conseguindo achar espaços pelos lados, o Luiz Soares tendo também espaço para se infiltrar entre os zagueiros, o Tiquinho muito bem marcado, o Grêmio com essa formação de 3 zagueiros soube anular o goleador do Botafogo, mas aí o Caçapa muito bem, no intervalo faz a mexida que o Luiz Castro estava acostumado a fazer no time, entrada do Segovinha no lugar do Júnior Santos, tira um pouco esse lado físico do Botafogo, mas ao mesmo tempo você tem mais capacidade de circular, de drible, de passe. O Segovinha tem tido boas sacadas, consegue achar bons passes e isso fez a diferença hoje. As boas mexidas, mas muito estruturadas no legado que o Luiz Castro deixou e muita gente pensa, o Caçapa está fazendo o óbvio, mas outras pessoas nessa situação... Ele está mantendo o que estava bem feito, né? Então, mas outras pessoas nessa situação teriam a dificuldade pela receptividade, como um cara vai ser recebido depois do Luiz Castro. Mas o Caçapa já chega ali tendo trabalhado com outros atletas, tendo a confiança do chefe e sabendo que era necessário apenas manter o padrão e fazer o básico bem feito como ele fez. Não teve nem a vaidade de falar, não, vou botar meu dedo nisso aqui e tal, porque poderia atrapalhar. E é o que agora pode acontecer, por isso assim, me parece que o Bruno Lage chega sexta-feira próxima, depois do jogo, já com o Patronato, que é o próximo adversário do Botafogo. Isso. Ele traz 5 profissionais juntos, 2 auxiliares, o cara da preparação física, um cara de scout. Eu acho assim, o Caçapa tinha que ficar um pouco aí, a turma do sub-20 ou 23 que está com ele ali agora, também um pouco,
para não ter essa mudança, sabe? Chega sexta-feira ao treino, sábado aqui, é com esses 5 novos aqui, ó. Tal. Fazer a transição. Eu acho nem que- governo lá em eu Brasília. acho que tem que fazer ter. Um passa pro outro. Não, e não tem essa Nem sei. dificuldade, porque o Caçapa é funcionário do Textor. Claro. Então você não precisa voltar para a França agora não, filho. Lá a coisa tá de férias, vai voltar só... Depois a gente te paga aqueles dias de férias que ficaram para trás. Exatamente, é que você estava lá com a família já e já saiu, mas exatamente uma transição. Para entender um pouco, entender o clube, entender como os caras estavam jogando, para não ser um choque assim. Claro que o Bruno não vai chegar já modificando todo mundo, ele sabe o time, deve estar assistindo os jogos, etc., antes de chegar, mas a conversa ali do tete a tete, Caçapa, como é que foi isso aqui? Como é que é isso aqui? Chama o Lúcio Flávio, conversa com um. Aquele jogador joga de que jeito e tal. Eu vi no campo, ele gosta de fechar por dentro, não gosta de atacar o fundo e tal. Já vi ele lá, tal, o Marçal, como é que tá. Dá essa conversa, fazer essa transição para que continue como está. Não tenha que se quebrar nada de uma rotina, de Eu nada. acho que a direção do Botafogo merece muitos elogios, né? Você tem um rival local, que é o Vasco, que está completando quase que 20 dias sem treinador, né? Você já questiona as decisões que o Vasco, como o SAF, estou comparando um outro Sim. grande carioca, que também vendeu seu departamento de futebol, e parece uma bagunça, ninguém sabe qual é o rumo do Vasco. A escolha no Luiz Castro se mostrou acertada, a permanência dele no momento de dificuldade do Campeonato Carioca também se mostrou acertada, Claro. e a rapidez, e eu acho que o acerto. O Bruno Lage é um ótimo nome para pelo menos não quis manter... vir para outros clubes aqui. Então, muitos convencê-lo clubes agora. tentaram, foi namoraram, legal. flertaram Foi, com ele e não veio. foi. E eu acho que ele é um profissional experiente, conhece alguns jogadores do Botafogo. Que Conhece o passaram Luiz Castro, inclusive, né? então, certamente vai conversar com ele. Não, já estão comendo bacalhau lá em Portugal. Não, certamente vai Essa trocar. hora tá vai trocando trocar, uma vai ideiazinha trocar lá, conversa. claro. E ele pode, eu acho, até evoluir esse time do Botafogo. Sim. Hoje pode parecer isso muito complicado. Até porque, Rodrigo, desculpa te cortar, só para você complementar o seguinte. Com a moral que ele veio, com o texto de aceitar, com o papo que ele vai ter com o Luiz Castro, e eu acho que tem que ter com o Caçapa e tal, ele tem moral para chegar, que o texto parece que já indicou que não quer gastar mais dinheiro agora. Ele fala assim, não, mas eu preciso de 3 caras aqui. Não é para entrar no time, não. É para ter um banco mais forte. Ok? Ele vai saber isso do Luiz Castro, ele vai saber isso do Marçal, do Caçapa ali conversando, e reforçar esse time ainda na janela, principalmente em termos de elenco. Não necessariamente, de zagueiro, ele está sobrando, Tiquinho é o artilheiro, meio campo, está tudo bem. Mas, de repente, ele pode ter 2, 3 nomes fortes. Para jogar Sul-Americana também. Exatamente. Né, Com a moral Vera. que ele chega com o chefão que o contratou, eu acho que ele tem força para pedir isso. Então, poderemos ter, nessa evolução, um time ainda reforçado na sequência do campeonato. Mas o papo com o Castro é fundamental, porque o Castro, ele estabilizou esse ponteirinho, né, do trabalho dele, porque ele chega querendo um jogo franco, ter a bola, ele descobriu que não dá para fazer aquilo naquele momento. Não vamos esquecer que é o terceiro Botafogo dessa SAF, né? Sim. O Vasco não O conseguiu brasileiro do ano acertar nem o passado primeiro tinha time. 5 jogadores que nunca tinham entrado em campo juntos já na rodada 1. Então é o terceiro. Então o Castro queria demais. Depois ele deu os passos atrás. Agora o ponteirinho do trabalho do Castro, olha, estava equilibradinho quando ele sai. E mais do que reforço, eu me preocupo em não perder peças-chave. Sim. Não pode sair Adrielson, não pode Não sair pode. Eduardo, Não tô não nem pode pensando sair nisso. Tiquinho, não pode sair Lucas Perry, citei só 4. Porque o elenco, comparando até com outros Botafogos, né? Sim. O Botafogo, até nos seus melhores momentos, o Botafogo sempre teve um time muito certinho. Aqueles 11, É isso que eu tô no falando. máximo, um Hoje ele ganhou um reservinha. reforço, que é a Hoje, volta do Marçal, né? só jogadores de lado, o Botafogo tem ótimos jogadores de lado que entram, né? Hoje o Carlos Alberto entrou e fez um gol. Estava desfalcado, por exemplo, do Vitor Sá, que não podia estar nessa partida. Sim. Então tem um número bom de jogadores hoje. Tem o Segovinha, não sei em que momento você vai chamar sua musiquinha, mas tem o Segovinha. Vocês estão me provocando, é isso? Eu passei a noite Jogador de assistindo bola. o jogo e Nós cantando o vamos funk cantar do junto Segovinha. aqui, mas você Calma, tem vai que chegar ensinar, esse gente. momento, vai chegar esse A momento. letra eu sei, eu não sei a melodia. Mas mais... Tá bom, depois a gente conta. Mas mais do que o elenco em si, não sei se era esse o ponto que o Bubu ia tocar, eu acho que tem uma outra questão também. A gente sempre fala no futebol que quando um time começa a ir muito bem num modelo de jogo, o adversário direto, ou enfim, no brasileiro, todos os adversários precisam estudar aquele modelo de jogo. E você fala numa evolução do Bruno Lage que eu acho que vai se fazer necessária
para manutenção desses resultados, assim, porque as pessoas vão começar a entender quais são os pontos fortes e fracos. Era por aí que você ia nessa evolução do Bruno Lage ou você pensou mais em reforço também? Não, um pouco em reforço, mas talvez na qualidade do jogo. Porque tem partidas em que a gente fala aqui que o Botafogo sofreu, às vezes um pouco mais em demasia, e se sustentou muito pela defesa, pela imposição física, por um destaque individual. Nos últimos jogos, ele tem mostrado muito controle da bola. Foi assim no Allianz Parque, foi hoje no segundo tempo contra o Grêmio. Mas, de repente, o botafoguense, especialmente aquele brasileiro, não tem preço. E eu digo, se o Botafogo ganhar esse Campeonato Brasileiro, é o título mais importante da história gloriosa do Botafogo. O Botafogo já ganhou uma Taça Brasil, a última, né? Uma edição um pouquinho mais esvaziada. Ganhou o Brasileiro de 95, que era um outro formato. Sim. Com pontos corridos, esse seria o título mais importante do Botafogo. Mas pode-se dar até o luxo de dar show, né? De fazer uma campanha... imagina, por exemplo, alcançar a pontuação que fez o Flamengo do Jorge Jesus. Hoje a gente está falando aqui no primeiro turno, ele pode ser o melhor time de um primeiro turno na história da competição. Tem grande chance disso se concretizar. A melhor defesa da história... Tem um ditado, né, um lema que vem muito do basquete, né, que é: ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Aí o que você está citando, Rodrigo, falando das máximas, né, das métricas que podem ser alcançadas. O Botafogo já empatou em número de pontos com o Corinthians de 17, que era quem tinha melhor aproveitamento na era dos pontos corridos. Então, eu citei aqui, por exemplo, o Botafogo fica atrás de rivais apenas no número de gols marcados. Bruno Lage pode até aproveitar essa base, manter essa defesa sólida, histórica, e especialmente nos jogos em casa. Imagina como é que deve ficar o Nilton Santos nesse segundo turno. Com o Botafogo líder, a torcida já está muito animada, muito empolgada, né, e deve transformar ainda mais num caldeirão o Nilton Santos para os adversários. Então, eu acho que ele chega numa condição quase que invejável, né? Bruno Lage chegar agora, perspectiva de ser campeão brasileiro com o Botafogo. Mas... Não é ser campeão brasileiro como o Jorge Jesus fez com o Flamengo, endinheirado, ou como o Abel Ferreira faz com o Palmeiras também, muito bem resolvido financeiramente. Eu até falava com o professor sobre isso. Primeiro título brasileiro de uma SAF no Brasil. Alguém fala, mas o Corinthians em 2005 tinha MSI, né? Não era bem uma SAF, né? Era um acordo. Alguém vai falar do Palmeiras da Parmalat, que já era uma cogestão. MSI não era SAF, era safadeza. Safadeza. Mas ali tinha gente de fora botando dinheiro, você não sabia muito bem como é que é. Mas acho que pro conceito geral vai ser o primeiro título brasileiro de uma SAF. Sim. Quer dizer, o Botafogo ainda não é campeão. Mas isso acho que estimularia muito, né, esse tipo de negócio para vários clubes que não estão acontecendo absolutamente nada, não vem saída, né? Vocês fala, Breler, eu ia levantar o ponto da Sul-Americana, mas completa que a gente vai para ela. Não, então, esse ponto da Sul-Americana é importante porque o Botafogo naturalmente vai chegar esse momento. E aí, será que temos elenco? Treinador novo chegando agora, não é um risco ainda maior dividir o foco em duas competições? Mas eu vejo que o Botafogo tem que esticar ao máximo essa corda na Sul-Americana, porque é um caminho viável para título também. E o Botafogo, por ter dado essa encorpada, é perfeitamente possível chegar ao fim do ano, quem sabe na final da Sul-Americana, e ainda lutando pelo título brasileiro. Não são coisas excludentes. O Botafogo tem condição para isso. Pega o Patronato agora. O Patronato é um time de segunda divisão na Argentina. Se classificou meio de tabela de segunda divisão, né? Não é mal. Classificou com dificuldade via Libertadores para a Sul-Americana. É um time que o Botafogo tem todas as condições de passar, de avançar às oitavas. E aí entra também a competência do Bruno Lage em rodar o elenco, em ter a capacidade de dosar, mas eu prevejo desafios para isso. Eu só não acho justo essa decisão ser do Bruno Lage. Essa é uma decisão que tem que ser tomada junto com a diretoria. Respaldada. Exatamente. Esse é o X da Sem questão. dúvida. A diretoria precisa respaldar, mas a diretoria perceber também que é um caminho viável. O Botafogo se sustentar na Sul-Americana enquanto for possível, lutar pelo título e continuar a caminhada no Brasileiro. Mas os desafios para o Bruno Lage é que chega um técnico estrangeiro no futebol brasileiro, um técnico europeu,
vai lidar com dificuldades que todos eles lidam, que é entender o calendário, quer saber dessa dificuldade, algo que o Luiz Castro até demorou no começo, mas tem outros que pegam muito rápido. Abel Ferreira se adaptou muito rápido, Sim. O Pepa no Cruzeiro, num cenário mais difícil também, tem tido essa leitura, conseguiu adaptar e implementar a filosofia dele. Então, tem esse caminho e a dificuldade natural que o Botafogo vai ter no campeonato. A campanha aqui é praticamente perfeita, mas mesmo com o Luiz Castro, esse Botafogo iria oscilar, como chegou a oscilar em algumas partidas. Eu citei o jogo contra o Cuiabá. Não foi dos melhores do Botafogo, ainda sob o comando do Luiz Castro, e acontece em pontos corridos. Mas nesse momento é preciso ter muita frieza, e essa frieza envolve também o torcedor, que entra numa empolgação natural. Difícil, né? Mas até. Aí é complicado. Mas se o jogo é combinado, Dani, todo mundo sabe, poxa, é um técnico que chegou agora, vai ter um tempo com uma gordura sim para queimar, mas que esse time ainda vai apresentar ali oscilações, esse time vai perder, esse time ainda vai sofrer gols, todo mundo vai saber amortecer melhor um tropeço natural do Botafogo. A gente viu ali a campanha dos melhores times em primeiro turno, o Corinthians do Carille teve dificuldades para confirmar o título. Chegou um momento em que, até no clássico contra o Palmeiras, que o Corinthians teve a liderança ameaçada. O Galo de 2012, com um bom time, Ronaldinho Gaúcho, Jô, Bernard, também sofreu. E não, Dessa lista aí, nem todos foram Eu ia falar campeões. isso e não agora. conseguiu Aliás, tem confirmar. muitos que não foram O campeões. maioria Palmeiras de não foi. 2021 também acaba perdendo o título para o Galo. Então, por tudo isso, o botafoguense agora, e sobretudo o Botafogo como instituição, precisa ter pés no chão e oferecer tranquilidade para o Bruno Lage aos poucos dar a cara Mas dele na equipe. Nessa comparação só com o Corinthians do Carille, pra mim o Botafogo é mais time. Né? Tecnicamente, conjunto, pra mim, o Botafogo é um time melhor que era o do Corinthians do Carille. E ele leva vantagem num critério de desempate aí, que seria o número de vitórias, né? Sim. Né? Então, nesse momento, a melhor O Corinthians campanha... não tinha derrota, mas tinha mais empates. O né? Botafogo não empata, né? O Corinthians acabou tudo invicto. Agora, eu sei lá se eu sou o caçapa, o que ele sei se ele vai consultar alguém para escalar contra o Patronato, não. Essa decisão de seguir com o time titular na Sul-Americana vai ficar pro Bruno lá na frente. Eu imagino que o Caçapa vai dizer, eu vim aqui para ganhar tudo, amigo. Já ganhei 2 jogos, vou ganhar Coloca vou todo te mundo entregar. nessa ida, né? E talvez até justificando, e entra naquilo que eu estava dizendo, para depois fazer um relatório e falar, ó, eu não tenho um time B tão forte para me arriscar, mesmo contra um time da segunda divisão, mas é uma competição muito forte, que a gente tem interesse, que vale dinheiro, então eu tive que usar praticamente todos os titulares de novo. O primeiro jogo é fora. Vamos ver o que vai E fazer. aí o outro chega, vai pegar o Red Bull em casa, ó, agora já é com você. Eu fiquei aqui, ganhei 9 pontos, disputei 3, aí depois tem a volta e é em casa com o Patronato. Então, se a coisa não andar bem lá na Argentina, um empate, uma coisa assim, ou vitória, Depois uma tem derrota... tapetinho, presidente. Eu vou ter que te interromper porque volta tem aí. entrevista